pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje esse relato aqui vai abalar corações, assim como abalou o meu. Uma história muito forte e também bem triste, né? Fiquei bem triste quando eu soube do que aconteceu, mas Deus faz que coopere para o nosso bem tudo aquilo que o inimigo tenta vir fazer para destruir nossas vidas. E nós focamos nisso, né? Na esperança que está no nosso Criador, pois aqui é passageiro, mas a eternidade é nossa, daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos, é nele que colocamos nossa expectativa e é ele acima de tudo em nossas vidas. Esse é o maior aprendizado de tudo isso. Preparados, preparadas? É emocionante, gente. Uau! Mexe comigo, sabe? Esse tipo de coisa. Só para lembrar que os avisos aqui abaixo estão na descrição do vídeo, também nos comentários eu vou deixar, onde tem ali o link para vocês virem participar do grupo do WhatsApp. Por lá eu me comunico com vocês para avisar o que está acontecendo aqui no canal, os encontros que nós temos online também, as lives, enfim, tudo por lá. Também a imersão que está vindo aí em breve, para você que tem interesse em participar, será no fim de semana do Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. E também, se você quer participar do curso de formação em terapeuta, se você quer ser terapeuta e ajudar pessoas naquilo que você superou na sua vida, aqui abaixo também tem todas as informações, é só entrar lá no meu website que você tem contato comigo pelo WhatsApp se você tiver perguntas sobre o curso, sobre atendimento de terapia ou sobre enviar o seu relato também. Ok, começando aqui, quero falar antes para vocês, de trás dos bastidores, eu tive um contato mais próximo com ele, uma graça de pessoa, gente, muito querido mesmo. E ele começa assim: olá, Cris, após vários momentos de desespero e lágrimas, consigo escrever e expressar da minha maneira esse relato de relacionamento tóxico e abusivo que vivenciei em minha vida. Tenho 35 anos, trabalho na área da saúde, sou homossexual e tenho uma linda família que me aceita, me respeita, me ama e torce pelo meu bem-estar e felicidade. Mesmo não tendo sido fácil a questão de me assumir para minha família, foi necessário anos de compreensão para poder chegar onde sempre quis: ser aceito, ser respeitado, ser amado e compreendido, ser correspondido da maneira que mereço. Antes de contar sobre o trauma que esse monstro colocou em minha vida, quero falar que anteriormente tive um relacionamento com um homem da mesma idade que eu, amigo de infância que a vida proporcionou cruzar meu caminho novamente. Foram 5 anos de entrega, nos víamos quase todos os finais de semana, mas ele nunca me assumia, porque tinha medo da reação dos seus pais, que são preconceituosos e que sempre deixaram claro que nunca aceitariam ter um filho, ele põe entre aspas, assim. Eles moravam juntos e ele dependia financeiramente deles. Ademais, tinha medo que as pessoas descobrissem que estava tendo um caso amoroso com um homossexual e por isso nunca saía em lugares públicos comigo e nunca postava fotos nossas. E como não tenho problemas com isso e querendo ter uma relação saudável e feliz, após 5 anos rompi o compromisso e fui seguir minha vida buscando meu amor próprio e fortalecimento para uma relação futura estruturada. Chorei, sofri, mas me amei em primeiro lugar. Depois de 6 meses solteiro, sem conversas alheias, sem sair com ninguém, apenas fazendo coisas que me deixassem feliz, e ele coloca Deus, oração, família, meditação, artesanato, livros, filmes, gastronomia, enfim, tudo para me reestruturar novamente. E ele diz: mesmo assim, ainda sentia um vazio dentro de mim e queria muito construir uma harmoniosa família e ter filhos. Decidi então, após muitas conversas e indicações de meus amigos, em aderir aos aplicativos de relacionamento. Nunca tinha usado, conversei com poucos, sempre expressando minha real intenção em ter um relacionamento sério. Até que encontrei um perfil de um homem charmoso, atraente, bonito e sedutor que dizia ter os mesmos sonhos que eu. E ele põe entre parênteses, no início. Logo trocamos telefone e começamos a conversar todos os dias e em todos os momentos do dia. Me senti sendo valorizado e pensava comigo: uau, encontrei mesmo o homem perfeito dos meus sonhos. E ele põe entre parênteses, triste ilusão. Ele morava em outra cidade, a mais ou menos 150 quilômetros da minha. Marcamos então um encontro na minha casa, ele chegou cheio de poder em um carro do ano,
mostrando empoderamento e ser bem-sucedido na vida. Passamos um final de semana incrível e desde então passávamos todos os finais de semana juntos. Naquela semana tive um pressentimento que deveria ir atrás de uma situação que passou pela minha cabeça e conversei com uma advogada policial se conseguiria ver a ficha criminal do indivíduo. Descobri que tinha algumas intimações e processo em andamento entre ele e o ex-namorado. Até medida protetiva o ex-parceiro dele tinha contra ele. Gente do céu. E a gente ignora tudo porque a promessa de futuro lindo e maravilhoso já foi feita ali, né? A gente se encanta e fica ali com aquilo na mente. O ruim esquece, olha só. Olha os sinais. O ex já tinha colocado medida protetiva contra ele. Foi checar a ficha criminal dele, porque ele deve ter, com certeza, falado desse ex aí, aquela história de sempre, né? E ele falou, peraí, a pulguinha atrás da orelha, deixa eu investigar. Investigou e achou. Olha aí, algumas intimações e processos em andamento entre ele e o ex. E aí ele diz assim, algo estava errado. Primeiro, a bandeira vermelha levantando, já levantei. E não comentei com ele sobre o ocorrido, mas fui pescando ele para me contar. Em todos os meses que fiquei com ele, ele falava a todo momento da relação anterior, que o vilão da história era o outro, que só queria se vingar, pois não tinha mais ninguém, inclusive os amigos o abandonaram, pois tomaram as dores do ex. Por que será, né? Em alguns momentos me chamava pelo nome do outro e eu perguntava, por quem você chamou? E ele dizia que eu tinha inventado isso. E ele fala, olha o gaslighting dando sua aparição. Mesmo assim, deixava passar batido e comecei a ajudá-lo a pensar em não ter vingança das pessoas e sim esquecer o passado, pois eu estava ali disposto a dar certo na relação. Olha aí já, sinais de codependência. Durante a semana não nos víamos pela distância, mas falávamos por videochamada pela noite. Sempre me enviando mensagens de amor e dizendo que eu era um anjo de luz na vida cinzenta dele. Uau, olha aí ele já mostrando quem é e para que veio. Vida cinzenta dele. Ele me mandava presentes e após 2 meses chegou com uma poderosa aliança de ouro, pois entre aspas ouro, querendo oficializar o relacionamento. Me disse palavras lindas, afetuosas e bondosas e me prometeu juras de amor, de realizar várias viagens juntos, constituir uma família, morar juntos e ter filhos. Me senti no paraíso e cheguei até a pensar que o ex dele era mesmo aquele monstro que ele falava tanto. E ele põe entre parênteses, tudo manipulação desse vampiro espiritual. Após 2 semanas, ele me disse que não poderia me ver, pois precisava resolver algumas situações na cidade dele. Achei estranho, mas ok, entendi. Só que no sábado à noite ele disse que ia visitar algumas amigas. Lá nesse local, me ligou avisando que elas o forçaram a sair para beber. Disse que tudo bem, pois não poderia o prender de sair com os amigos, mas ele acabou saindo em uma festa gay em outra cidade próxima e sumiu durante a noite toda. Me ligou no outro dia dizendo que chegou cedo e cansado e foi dormir. Eu passei aquela noite em claro, pois não acreditava no que estava acontecendo. De novo, gente, bandeiras e bandeiras e bandeiras que não acabam mais. Que triste. E ele diz, me disse que não fez nada, porém semanas depois ele mesmo afirmou que tinha recebido uma mensagem de um conhecido em comum entre nós, aqui da minha cidade, dizendo que o cara sentia saudades dele, de quando passaram uma noite juntos. De propósito ele fez isso, exatamente para você ficar sabendo e você ficar com medo de perdê-lo. Triangulação pura. Ser das trevas, meu Deus do céu, como pode? Eles se repetem a cartilha lá de Satanás que eles seguem, tudo igual. E aí ele fala, aquilo me deixou tão furioso que não pensei 2 vezes, fui tirar satisfação com o conhecido, perguntando como tinha audácia em dar em cima do meu namorado. Ele me questionou, quem é seu namorado? Pois quem deveria dar satisfação era meu namorado e não ele, exatamente. No outro dia, o conhecido foi contar aos meus amigos que já tiveram um caso e no dia da festa trocaram beijos. Indaguei o meu namorado e ele me negou tudo, disse que era tudo invenção da pessoa para tentar nos destruir. Exato, igualzinho todos fazem. Na verdade, quem queria me destruir era ele mesmo.
Por isso contou e jogou no ar a história, me provocando para que eu perdesse a cabeça e fosse atrás. Exatamente. Ele deve ter se sentido vitorioso, com certeza, porque conseguiu o que queria, que eu me rebaixasse e ficasse furioso com tudo e assim eu me sentisse o culpado de tudo. Ele conseguiu reverter a situação e ainda me colocar como culpado da história por ter ido tirar satisfação com a pessoa. E ainda passar vergonha, né? Resolvi dar uma chance, olha isso, pois pensava nos sonhos que me falava que íamos construir juntos, e ele põe entre parênteses com letra maiúscula, future faking aí. Exatamente, levantando a bandeira. Mas sempre me dizia que não íamos dar certo pela distância e pelo fato de eu sempre estar eu não aguento fiscalizando a vida dele. Em todos os momentos eu estava me rebaixando e dizendo que poderíamos ser um belo casal, mesmo ele querendo terminar comigo a todo tempo, em todas as semanas. De novo, criando inseguranças em você, para você ficar se humilhando, para você ficar se dando mais e mais e mais, né? Fazendo de tudo pelo ser, porque senão não ia dar certo. Então agora você tinha que se matar lá para fazer por ele e por você, porque eles não fazem nada, eles só fazem é causar estresse e atormentar a vida dos outros. E ele diz, ele decidiu que se um dia fôssemos casar, que queria morar em outro lugar diferente do meu, não morarmos juntos, porque ele afirmava que tinha traumas com o antigo relacionamento dele. Ai, não dá, né? Casamento legal esse, cada um no seu quadrado. Então não casa, meu filho, fica sozinho. Eu aceitei, mesmo indagando, justamente pelo fato de estar dependente emocionalmente dele já mesmo. Graças ao divino não casamos e resolvemos ir vivendo. Nos finais de semana que ele vinha para minha cidade, dizia que minha alimentação era errada, que estava fora do peso e que eu não me cuidava, que não me vestia bem. Uau! E ele diz, bem pelo contrário, sempre fui muito vaidoso, bem perfumado, alguém que aprecia uma bela gastronomia caseira, bons vinhos, uma rede ativa e fortalecida de amigos e uma fé inabalável. Ele sentia inveja de mim e no final de tudo me deixou claro isso, pois projetava em mim tudo aquilo que ele nunca conseguiu ter e nunca conseguirá ter na vida. E ele põe um ponto de exclamação. Decidi então a iniciar os preparos das marmitas individuais nos domingos e passava o dia na cozinha montando os pratos saudáveis. Enquanto isso, ele ficava sentado no sofá, jogado, assistindo a programas banais, fúteis, pois dizia que não gostava de assistir algo que o fizesse refletir sobre a vida. E entre parênteses ele coloca justamente pelo fato de ele não demonstrar nenhum sentimento alheio. Então ele começou a dizer que achava que tinha traços narcisistas. Bandeira! Gente do céu! Mas dizia ser uma boa pessoa e que as pessoas que não entendiam, vítima do mundo, toda hora ficava se olhando no espelho e me perguntando se estava bonito e em forma. Queria validação a todo custo e a todo momento. Planejamos viagens, férias com a minha família para a praia, comprei férias em Buenos Aires para nós, me disse até que comprou um final de semana em uma cabana na serra para nós. E ele põe entre parênteses, ia dar para mim de aniversário. Nunca nada disso se realizou, sempre inventava uma nova história para acabar com toda a minha felicidade. Chegou o final do ano, eu não acreditando ainda em toda a infelicidade que esse traste me proporcionava. Comprei um final de ano em Gramado, porém ele só queria ficar deitado sem fazer nada, tentando arruinar todos os meus planos. Mesmo assim, nos momentos de prazer dele, me seduzia, me pedindo em noivado e eu acabei aceitando. E ele fala, socorro! Quando eu ia para casa dele, o apartamento era uma bagunça só. Eu dobrava as roupas, organizava o guarda-roupas, comprava roupas, panelas, utensílios mínimos e básicos para se ter uma vida agradável. A mãe dele, né? A mãe dele cuidando dele. E ele diz, e mesmo assim, sempre me dizia que eu jogava na cara dele ter feito isso, que ele não tinha pedido nada, ingrato, e que ele não precisava da minha ajuda e que sabia se virar sozinho. Ingrato, sim, se acham. Eles querem falar tudo pra você. Eu tive um, gente, que ele vivia falando pra mim o que tinha que fazer e como era. Quando eu ia falar pra ele alguma coisa, ele falava desse jeito. Eu não sou criança, eu sou adulto, cuide você da sua vida, eu sei muito bem o que eu devo fazer ou não devo fazer. E quando era dirigindo? Quando eu estava dirigindo, ele falava, vira aqui, não é aí, ali, olha isso, olha a polícia, olha isso aqui. Eu já começava, meu Deus do céu, que é isso? Eu tô passeando.
E isso não tá tendo paz? Aí, quando ele dirigia e eu ia falar, mas eu avisava, a coisa não era pra infernizar, não. É porque tinha alguma coisa ali que ele não tinha visto. Eu sei muito bem dirigir. Eu falei, interessante, porque quando eu estou dirigindo, você se acha no direito de falar o que você quiser. Agora, quando eu falo pra você, aí você... Aí teve uma vez, porque eu também sou fogo, gente. Deus é lindo. Aí teve uma vez que eu estava dirigindo e ele falou não sei o que e eu respondi pra ele desse jeitinho que ele falava pra mim. Só para ele ver, né, como que é legal ouvir. Na terapia, no curso de terapeutas, tem uma, como é que eu posso dizer, uma demonstração de um atendimento que é com um narcisista. E aí o terapeuta ensina a fazer uma técnica, que quem vai fazer o curso depois vai entender o que eu tô falando aqui. Que ele tá sendo super arrogante com o terapeuta, super narcisista. E aí o terapeuta fala assim, podemos fazer uma técnica aqui? Você aceita? E ele falou que sim. Vamos fazer o seguinte, eu sou você e você é o terapeuta aqui agora. Eu sou o paciente, falou o nome dele lá. Então trocaram os papéis e ele começou a falar com ele do jeitinho que ele estava falando. Porque assim, eles não conseguem chegar ao outro lado a não ser que eles passem na pele por aquilo. E no final da consulta ele falou, até pra assumir foi difícil, mas ele né, meio arrogante e tal. Então eu fiz isso, eu usei essa técnica sem nem saber que existia essa técnica. E eu só falei pra ele, imagina se fosse você aqui, o que você ia falar? E falei, eu sei muito bem dirigir, não preciso da tua fala não precisa me dizer o que é, o que não é. E ele ficou quieto, calado, mudo. É incrível, é incrível. E eu hoje dou risada, porque cada uma, viu? Olha isso, gente, ele comprando tudo pra casa do ser. E diz que mesmo assim ele dizia que ele jogava na cara dele e diz que não pediu nada. Fez porque quis. E ele continua, o tempo foi passando e ele começou a adoecer, ter fortes crises de dor de cabeça, picos de febre e delírios noturnos. Como ele não tinha plano de saúde, cheguei a colocá-lo como dependente em meu plano. Olha isso. Porém, devido ao agravo da situação clínica em que se apresentava, após várias negligências próprias, ele se viu obrigado a procurar ajuda em um pronto atendimento básico da cidade dele. Cheguei na unidade pela madrugada da quinta-feira, desmarquei a agenda de pacientes para vê-lo e chegando lá ele simplesmente me manda embora e pede para nunca mais voltar, dizendo que eu não precisava passar por isso, pois ele se preocupava comigo. Ele te manda embora porque, não quero te dar trabalho, vai embora. Não era nada disso, vocês vão entender agora essa parte mais triste, gente. Como sou da área da saúde, consegui ter acesso ao prontuário histórico dele e descobri então que ele é HIV positivo desde 2018. Parando totalmente com o tratamento em 2020. E ele diz, sim, são 4 anos sem tratamento nenhum. No mesmo momento liguei para ele e falei. Friamente ele me respondeu dizendo que iria contar e não tinha achado oportunidade ainda para fazer isso. Gente do céu, só estava aguardando o momento certo. E ele fala, não se desculpou. 3 pontinhos. Obviamente nos cuidávamos, mas existiram deslizes. Ele me expôs à doença, negou que não tinha nada e me colocou em risco. E assim, infelizmente, me infectei também. Gente, me dá uma dor no coração quando eu escuto isso, quando eu ouvi da primeira vez, que me emociona. De ver, é um choro, ao mesmo tempo de tristeza, mas também de pensar assim, meu Pai do céu, até que ponto vai uma pessoa? Até que ponto vai a maldade de um ser desse? Eu sei, isso aqui eu falei pra ele, né? Esse relato vai ajudar muitas vidas. Não só a de quem também é homossexual, mas também as nossas vidas. E eu já vou compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo. Porque assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar e se valorizar. A gente sabe que aqui no mundo jaz o maligno, só que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. No caso, eu creio que Deus ele tem propósito maior e vai cooperar para o bem, como já está cooperando para o bem, porque essa mensagem, olha a coragem dele de expor isso, vai ajudar milhares de vidas que estão aqui vivendo nesse mundo. E ao mesmo tempo, uma mistura de tristeza, né, por ver que esse ser acabou estragando a vida dele. Lógico que ele deveria ter sido firme e ter se cuidado, mas
Ele sabia que ele tinha o vírus. Então, ele fez mesmo de propósito. E isso é desumano, isso é... Eu não tenho nem palavras, gente. Eu não tenho nem palavras. Enfim, falando um pouco do que aconteceu comigo, uma época, assim, eu sou cristã já há muitos anos, mas antes de me tornar cristã, né? Antes de aceitar Jesus e de me tornar uma nova criatura, eu me relacionei com um cara, parecia um príncipe encantado, parecia Leonardo DiCaprio, um anjinho, gente, literalmente ele parecia um anjinho, ligava pra falar do arco-íris que tava no céu, eu já falei em alguns vídeos sobre ele aqui. E me apaixonei, romântico, nos conhecemos numa festa que tava tendo numa piscina, festa de amigos em comum, e ele ali me viu, se encantou e começou, e eu não liguei muito, porque, não sei porquê, acho que a intuição da gente não falha, né? Mas ele foi aos pouquinhos vindo. Eu sei que chegou o primeiro fim de semana, sumiu. E como tinham muitos amigos em comum, eu comecei a perguntar. E todo mundo sabia quem ele era, promíscuo. Ele também saía com homens e mulheres, ele era bissexual. E eu, a única que não sabia de nada, ninguém me falava, porque era tudo a maioria amigo mais dele, né? Aí veio uma moça na minha porta, falou que ele estava saindo com ela, e ela pegou ele no dia seguinte com mais duas, na piscina, uma ruiva e uma loira lá. Olha isso, essa era a morena que veio me avisar. E ela falou, Cris, não sai mais com ele, olha os avisos, olha as bandeiras, ó. Mas eu estava encantada, aquele lindo de olho azul, cabelo cacheadinho dourado, parecia um anjo, gente, juro pra vocês. Encantador, um sorriso, uma voz suave, agradável. Meu Deus, era o capeta em pessoa. Por que eu tô contando esse testemunho aqui, gente? Porque foi algo, né, que aconteceu comigo. Mas ele não tem HIV, nada que eu saiba até hoje, não, né? Mas assim, como eu sei que ele levava uma vida de promiscuidade, que ele saía com várias pessoas e ele não usava preservativo, e eu falei pra usar e ele não quis, lá na época, tá, gente? Antes de aceitar Jesus, quando eu ainda vivia no mundo. E aí passou um tempo, só que eu já estava totalmente apaixonada. Então eu queria ele, eu queria de todo jeito. Todo jeito eu queria que ele viesse, que ele me buscasse, me procurasse. E aí eu já tinha tido relação com ele, sem camisinha. Ele forçou praticamente, e na hora ali você fica sem graça. Né? Você não quer fazer aquilo, mas você não quer causar o confronto e ficar aquela coisa que tá tão legal e você chegar e falar não, cortar o clima. Gente, não tenha vergonha, não tenha medo, pense em você, na sua saúde, porque se você não fizer isso por você, ninguém fará. Deus teve misericórdia de mim. O que aconteceu? Depois eu saí com ele de novo, só que ali eu já sabia que ele era o que era, né? O coisa ruim. Que era um cara sem caráter, um cara que mexia até com drogas, um cara que não tinha valor por ninguém, respeito por ninguém, promíscuo, muito mesmo. E aí daquele dia eu orei, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Porque ali eu já tinha... O que você vai fazer depois que você tem a consciência, que você sabe, né? E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Fui, fiz os exames pra ver se eu não tinha nada, graças a Deus não. Mas foi um risco que eu corri. Isso é um risco que todos nós corremos, gente. Até mesmo quando você tá casado, casada. Eu não tô falando isso pra pôr medo, não. Mas a gente tem que cuidar, orar, vigiar, porque é só pela misericórdia de Deus. E a gente tem que cuidar mesmo, porque existem pessoas assim como esse ser aqui que fez o que fez, gente. Continuando. Não pediu desculpa, né? Claro que não. Lógico, ele não queria que você ficasse lá, porque ele sabia provavelmente que você ia descobrir. Ele não queria que você soubesse, né? Então falou que estava preocupado com você, que você não merecia ficar lá, ele tá dando trabalho pra você. Nada disso. E ele continua, procurei especialista na área de infectologia para tratarmos juntos. Gente, aí aqui já me dói mais ainda. Depois de tudo isso, ele ainda continua com ele. E ainda tenta ajudá-lo, eu não consigo entender. Porque assim... Meu pai, eu não consigo imaginar o que eu faria só pela misericórdia de Deus, mas jamais na minha vida eu ia olhar para a cara de um ser desse,
que conscientemente passou esse vírus para você. Eu sei que é a tua responsabilidade ter se prevenido, ter se protegido, mas ele sabia, ele mostrou quem ele é, mau caráter, sujo, covarde, demoníaco, monstro, sim, monstro. Quem faz isso é monstro, não tem justificativa, não existe, gente ruim. E ele leva ele para ainda ajudá-lo para fazer o tratamento juntos. E ele realizou a consulta, não realizou os exames solicitados e mesmo assim organizei os medicamentos iniciais em envelopes datados para facilitar as tomadas, mas não realizou nada. Dizia que ele era um lixo de pessoa e que só queria morrer. Ainda bem que ele falou uma verdade na vida, né? Deus me perdoe, gente. Deus me perdoe. Mas se sabe que é, por que não faz algo para mudar, para sair desse lixo? Começando por não passar isso para os outros e causar dor de propósito para ferir os outros. Não tem justificativa, ok? Isso é ódio. E aí você que não foi a pessoa que causou a dor nele, e ele vai e faz isso com pessoas inocentes, pessoas que fazem o bem a ele, não entra, não aceito, isso não é de Deus. Nunca, nunca. Isso aqui é vitimismo. Ai, eu sou um lixo de pessoa, eu só quero morrer. É! Ou você quer matar todo mundo? E eu sempre ali tentando ajudá-lo, buscando ter autocontrole para resolver a situação. Pedi então para iniciar tratamento psicoterápico, quiçá até medicamentoso, mas me disse que o louco era eu e que ele não precisava de ajuda. E eu busquei ajuda e busquei terapia, sim. Façam, ele colocou com um ponto de exclamação, mas antes de tudo busquem a Deus. Sim, o tempo foi passando e os sintomas da doença dele piorando. Fortes dores de cabeça, começou então a perder a visão e inchar todo o rosto. Paguei algumas consultas com especialistas que não descobriram o que tinha, já que ele negava até para os médicos de sua doença de base. Olha aí, sequer ele foi mesmo nessas consultas. Se você não pagou direto para o médico, esquece que ele só inventou e ficou com o dinheiro para ele. E ele diz, dessa maneira internou novamente no hospital, mas agora foi diferente, pois tive que contatar a família dele para explicar a situação e que assim tomassem alguma providência com esse ser abominável. Ele me dizia que a família o torturava, que não davam atenção, mas era bem ao contrário. Os pais tentavam contato com ele e era sempre negado por ele mesmo. Mas ele sempre os recorria quando precisava de dinheiro. Vivia falido, sem dinheiro até para comer. E ele põe entre parênteses, aquele carro luxuoso, aquele carro luxuoso lá do início, no namoro, já não existia mais. Justamente pelo fato de nunca ter existido. Deve ter alugado para impressionar no momento. Ele fala, sei lá. Dias antes da internação hospitalar, eu estava com ele, cuidando dele em minha casa, quando fui ao banheiro e vi que o celular dele estava carregando. Gente, o que mais me dói é quando ele fala que ainda estava com ele, gente. Meu Deus do céu. E ele fala, não sou de fazer isso, mas como sabia a sua senha, e ele põe entre parênteses que era a data do início do relacionamento do namoro passado, entrei e consegui descobrir que ele me traía desde o primeiro dia que nos conhecemos. Desde sempre com várias pessoas aleatórias. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, ele me mandou a foto dele. O olhar dele é ódio puro. Algumas fotos, a gente que tem empatia, que é empata, a gente consegue sentir a pessoa, o que vai dentro da pessoa no olhar. É fato. Primeiro, ódio, muito ódio. Em algumas fotos ele tenta disfarçar e aí você vê aquela tristeza no olhar. Aquela coisa assim, o vazio. É muito estranho, gente, é muito estranho. Eu não sei se eu sinto repulsa ou se eu sinto dó. Não dó, que dó não é bom sentir de ninguém, tá? Porque é o que faz a gente depois ficar indo lá e fazendo e achando que eles vão mudar e querem mudar. É só Deus que pode fazer, nós não temos esse poder, né? E eles têm que querer. Mas assim, o olhar assim que eu mais vi, o mais forte é um ódio, uma raiva. Você vê no olhar, um olhar mau. E ele continua, confrontei ele e me disse passivamente com um tom de neutralidade que eram amigos apenas e que tinha convicção que ao colocar a cabeça no travesseiro durante a noite, ele dormiria calmo e tranquilo porque sabia que não tinha me traído. E pôs 5, 6, 7 pontos de exclamação. É muita cara de pau. Que o errado de tudo era eu.
por eu ter ido atrás investigar a vida dele. Olha lá, você foi buscar, achou. Problema, a culpa é tua. Se você não tivesse olhado, você não ia achar nada. Tá aí sofrendo porque a culpa é tua, não sou eu que te traí. O errado não fui eu que te enganei todo esse tempo, que te passei o vírus. Não, você, a culpa é só sua. Dizendo que o errado era eu e por eu ter ido atrás investigar a vida dele, que tudo da vida dele estava ali e era só eu pedir e não fazer nada escondido. Ai, meu Deus. Como alguém pode ser tão maldoso e sem caráter a ponto de manipular e fazer isso? E ele põe um ponto de interrogação. Seres das trevas, filhos de Satanás. Só tem essa explicação. E ele fala, só pode ser falta de Jesus no coração. E isso realmente ele nunca teve. Ele me dizia que ia dormir cedo durante a semana, em torno de 20 horas, porque se sentia cansado. E então, após me dar o descarte, chamava os outros caras para a exploração de emoção e prazer. Tudo para alimentar o ego dele e ter validação externa. Mandava fotos em vídeos íntimos, falava em códigos, ele põe entre parênteses, TBT hoje? Ponto de interrogação. E aí ele coloca, hoje não, mas amanhã sim. Um dos caras que se relacionou questionava sobre a aliança que ele usava e ele dizia que não era nada e que ele não estava namorando e que estava em busca de um novo amor, pois o ex-namorado dele já estava com outro. Olha isso. Ou seja, ignorando sempre minha própria existência. Então, após 10 dias tortuosos, ele saiu do hospital e está se recuperando. E ele põe entre parênteses, vaso ruim não quebra tão fácil. Deus vai dando oportunidades, até o último respirar. Até hoje não sei exatamente o que teve, pois ele mente a todo momento. Como tinha conversado com alguns amigos e poucos que ele ainda tinha, expliquei a situação e o difamei. E todos ficaram perplexos com total abuso. Uma das amigas dele me falou que só tinham reatado a amizade porque sentia pena e quis dar uma outra chance para ele. Ela é amiga do ex-namorado e me disse para entrar em contato com o mesmo. Liguei para ele, nos encontramos, me falou a mesma história que passei, mas com ele foi pior, pois ele o perseguia em todos os lugares e ainda o tinha ameaçado de faca 2 vezes. Olha aí, por isso a medida protetiva. Me disse para cair fora o quanto antes, porque temia o pior. E que ele só conseguiu superar tudo isso mantendo contato zero com a pessoa. Eu digo, gente, contato zero é libertador. E mesmo assim ele ainda o perseguia mandando pix de centavos com as... Meu Deus, eu não me aguento. Eu não aguento. Mandava pix de centavos com mensagens para voltarem. É tão miserável que mandava centavos. Então, após isso, o abusador acabou descobrindo que conversávamos e disse que queria dar um tempo para nossa relação. E durante isso me pediu para sermos amigos. Lógico, quer te manter lá. Manda ele mandar pix, só que com dinheiro suficiente para você pagar. Não tem preço, não tem dinheiro que pague o que ele fez com você. É só a justiça de Deus mesmo. Nesse caso, é só a justiça de Deus. É horrível, porque isso é algo que você não tem nem como provar, como fazer algo, né? Ai, Senhor. E ele diz assim, ele diz que sempre ia cuidar de mim, pois tinha feito uma promessa e que precisava se curar. Demônio. E sumiu, iniciou o tratamento de silêncio e do nada me enviava mensagens. Como está? E ele diz que respondia, estou bem, que bom, boa noite. E sumia de novo. Só pra te torturar mais um pouquinho, só pra ver se você ainda tá sob o controle dele. Respondeu, seja o que for. Boa noite, tá tudo bem, tá tudo ruim. Pronto, ele tá lá. Entende? Por isso que o contato zero, ele ficou com tanto ódio desse ex e não aceitou e ficou perseguindo, porque ele deu o contato zero. Entende? Você não, você tá lá, você fica lá, ele sabe que tem você aqui, né? Você tem que se posicionar, né? E dar um basta nisso. Ver de verdade quem é esse ser, espiritualmente falando. E aí ele diz, mesmo dizendo que ele estava em depressão, após a saída do hospital, adicionou tantas pessoas diferentes na rede social que provavelmente está fazendo novas vítimas e assim se encontra porque está tendo suprimento de outros. Exatamente. É tudo mentira. Coitadinho, tá depressivo, tá sofrendo. O problema é dele. Vai se tratar. Você fez tudo que você podia. Ele recusou, rejeitou todos os medicamentos, todos os atendimentos, tudo. Então, assim,
Não é a sua parte, sua responsabilidade, ele que se vire. Eu sei que não se deve forçar alguém a seguir o mesmo caminho que escolhemos para nós, porque cada pessoa possui sua própria jornada e escolhas únicas na vida. E quando alguém decide compartilhar seu caminho junto, é um sinal de profundo respeito e afinidade, demonstrando que apesar de ter jornadas individuais, há um desejo mútuo de compartilhar experiências, aprendizados e momentos juntos. Obviamente que esse caminhar lado a lado não é uma obrigação, mas sim uma escolha preciosa que fortalece os laços e enriquece a jornada de ambos. Mas a real é que ele tem um complexo de inferioridade tão grande que precisa fazer as pessoas perderem o autocontrole e fazer com que elas se sintam um lixo para que ele se sinta bem com ele mesmo. Exatamente. Eles usam as pessoas para regular as emoções deles, projetando nas pessoas, né? Machucando as pessoas, ferindo as pessoas, para aliviar o que tem lá dentro deles. E assim, nessas armadilhas, ele acaba priorizando estranhos, buscando validação externa, ao invés de priorizar e construir um relacionamento de verdade. E assim vai moldando a pessoa como quer que ela seja, se alimentando das reações positivas e negativas, e assim vai se sentindo no controle, porque tem ciência e sabe muito bem dos pontos vulneráveis delas. E por fim, eu disse que ele não precisava mais de mim, até porque o amor verdadeiro não sente inveja do outro. Pelo contrário, tem empatia, compaixão, remorso, não vive pela vingança e nem brinca com a mente e sentimentos alheios, porque o amor verdadeiro constrói e jamais destrói. Disse também que ele não é mais bem-vindo na minha vida, na minha roda de amigos, na minha casa, na minha cama, na minha mesa, na minha história. Glória a Deus por isso, porque eu dei a ele a minha melhor versão e ainda assim ele sentia prazer em me ver infeliz, quando tudo que eu mais queria nessa vida era ver ele feliz. E ele acabou fazendo isso com uma pessoa que amou ele muito e que quis tanto o ajudar, mas eu não desejo o mal dele, apenas não o desejo mais. Espero que possamos seguir nossas vidas em paz, sem cobrança, sem ódio ou raiva. Ah, você pode, ele já difícil, viu? É só se arrependendo, pedindo perdão e nascendo de novo. Morrendo para a carne para viver do Espírito, da vontade de Deus. Seguir a vida crendo no Pai, para ter caminhos abertos sempre. E não posso negar que tivemos bons momentos juntos. E antes que tudo se transforme em vingança, resolvi aceitar e me afastar, pois estava sofrendo e infeliz. Gente, cuidado com isso aqui. Momentos felizes não são felizes, porque é impossível você... Foi tudo uma fantasia, uma ilusão que ele criou ali, tá? E era já um plano por trás disso para realmente criar essa dependência em você, para você ficar preso a ele o resto da vida, para ele poder usar quando ele bem entender. E ele continua, né, tentando fazer isso. Mas eu creio que você já deu contato zero. Toda escolha tem uma consequência e ao longo desse meu relacionamento, eu e ele fizemos várias escolhas. E cada um vai colher o que plantou. O que precisa prevalecer nesse momento é o amor próprio e o respeito. Por isso, nossas escolhas devem ser sábias para determinar os nossos caminhos. Eu agradeço a ele pelos ensinamentos. Aqui eu também já fiquei... O quê? O quê? Quem? A gente tem que agradecer somente a Deus, porque esses seres não é ensinamento que vem pra gente deles, não, é maldade, eles vêm pra roubar, matar e destruir. O que a gente agradece a Deus por nos guardar, por não permitir que nos destruísse por completo, pela misericórdia do Senhor e por Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, estar transformando essa maldição que eles lançaram sobre nossas vidas em bênção. Nunca agradeço esses seres, gente, por lição nenhuma, porque eles não estão ali para ensinar e para ajudar em nada, eles estão ali para destruir. Agradecemos a Deus, somente a Deus. E ele continua dizendo: torço pela felicidade dele, espero que fique bem, melhore logo, prospere na vida e pare de enganar, mentir, manipular e fazer novas vítimas. Por fim, quero dizer que encontrar a Deus e ter uma espiritualidade, crença e fé não é algo que se possa fazer externamente, dentro de uma igreja ou algum outro local, por exemplo. É algo que tem que acontecer no momento certo, dentro de você mesmo. Fiquem com a paz do Senhor. E ele termina: bom, tudo que eu tinha para falar eu já falei durante o relato. Só quero te agradecer mais uma vez e pedir para você se amar, se valorizar de uma forma que você jamais fez até então. E é dando contato zero, por completo.
finge que morreu, tira da sua vida, entenda que Deus te livrou, você já sofreu o suficiente no convívio com esses seres. Se você continuar permitindo, não vai parar por aí. Eles não param até que eles consigam de verdade acabar de vez com a vida daquela pessoa, ao ponto da pessoa não querer mais viver e perder a alegria de viver. Eles vão tentando o tempo todo quebrar essa pessoa para ficar pior do que eles, que são pessoas quebradas, infelizes. Infelizmente, gente, nós desejamos sim o bem a essas pessoas, mas prudentes como as serpentes, ok? Porque eles não estão aí para brincar, não. É tudo um jogo de manipulação e eles estão servindo a Satanás. Então, cuida de ti, cuida da sua saúde. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo o mal. E não tenho palavras para agradecer por tudo que você fez, por tudo que se relatou, pela tua coragem, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar vidas e vai levar cura, libertação. E alerta, as pessoas vão lembrar disso quando estiverem indo lá para ter relação. Primeiro que Deus ensina, hoje eu sei, né, que não devemos ter relação sexual antes do casamento. Existe uma aliança feita que quando você tem filhos, principalmente, antes de você casar, essa criança não está debaixo da proteção de Deus. No curso Veredas fala sobre isso. Então é importante buscar o conhecimento, principalmente do espiritual, como é que ele funciona, conhecer as armas do inimigo e nos blindar da armadura de Deus, porque senão você se lasca na mão desses seres. Deus é mais. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Um beijo enorme no coração. Deixe seu carinho aqui para ele, mensagem para ele, se vocês sentirem da parte de Deus. Cuidem-se, amem-se e vamos seguindo aí firme e forte nessa força, nessa fé, pois Deus é mais. Até o próximo relato. Tchau, tchau.